Bien, nuestro último expositor del día de hoy es de Brasil, de Sao Paulo, es Michel Salvador, es técnico radiólogo con más de 20 años de experiencia, profesor universitario y de posgrado en el área de radiología. Es una persona muy mediática en sus redes sociales, es fundador del portal en Instagram Tesla Piso RMTC y colaborador del portal MRI Online. Muchísimas gracias, Michelle, por tu disposición a colaborar con este evento. Adelante. Saludos a todos, uma grande honra estar aqui com vocês. Quero agradecer imensamente ao convite, ao meu amigo Marcos Aguilar e toda a equipe da Fafobol. É uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, do meu dia a dia. Para quem não me conhece, sou Michel Salvador, sou daqui do Brasil, São Paulo. E eu tenho aproximadamente 25 a 26 anos. Aqui está um pouquinho o meu currículo, a minha trajetória. Eu sou palestrante da JPR, sou contribuidor da plataforma MRI Online e também sou professor do curso de pós-graduação da IESAL aqui no Brasil, na cidade de Ribeirão Preto, tá bom? Eu venho aqui falar um pouquinho com vocês sobre ressonância de pelve feminina. Eu quero falar especificamente de alguns problemas e alguns detalhes que a gente se encontra no nosso dia a dia. Eu vou mostrar, falar para vocês da rotina que eu faço, como eu faço, como no serviço aqui que eu trabalho, que eu opero, a gente faz a nossa rotina. E especificamente eu quero falar um pouquinho sobre a endometriose, tá bom? Então, assim, a técnica que a gente vai utilizar é a ressonância magnética. A gente sabe que não tem radiação ionizante, que ela nos proporciona umas imagens de alta qualidade, sem expor o paciente a qualquer tipo de radiação. E assim, ela hoje em dia ela cresceu demais, principalmente no protocolo para pesquisa de endometriose. Os médicos solicitantes, eles estão cada vez mais adquirindo e querendo esse tipo de diagnóstico, que é um diagnóstico preciso, um diagnóstico rápido e um diagnóstico que vai ajudar demais na conduta ele com o paciente. Se é um tratamento conservador, através de medicamento, ou até mesmo um tratamento cirúrgico, tá bom? Então, assim, o ideal para o estudo da pelve e principalmente para a pesquisa de endometriose, o ideal é com equipamento de alto campo, um equipamento acima de 1,5 Tesla, tá? Então, o ideal é isso. Não é que os equipamentos de baixo campo não possa fazer. Até se faz em alguns serviços aqui no Brasil, porém, pode deixar alguns focos de endometriose passar despercebido. Então, assim, é muito importante que o paciente, o médico saiba das nossas e da limitação que o equipamento pode fornecer. Então, assim, a gente tem que deixar bem ciente isso. O ideal realmente é fazer com equipamento acima de 1,5 Tesla, tá bom? Qual que é o objetivo que eu quero mostrar para vocês? Um pouquinho do meu protocolo, da minha programação, alguns parâmetros, sequência, pós-processamento e algumas patologias. Essas patologias foram feitas todas aqui na clínica onde eu trabalho, tá? Então não foi pego de nenhum artigo, nenhum livro, nada. Foram todas adquiridas aqui no nosso serviço, tá bom? Ah, Michel, mas o protocolo que você faz é o certo, é o ideal. Protocolo é sugestivo, pessoal. Para mim, para o meu serviço, para o meu corpo médico de radiologista, é o ideal. É isso que a gente tem que colocar em mente. Às vezes, o que eu faço não é o que o serviço do colega faz. Até mesmo na mesma cidade, tem essa contradição de um protocolo
para o outro. Então, não é que um está certo, outro está errado. O importante é ter um consenso entre a parte operacional e o médico radiologista, para que possa ter, não haver essa discordância de protocolo, enfim, de uma série de fatores. O ideal é estar tudo alinhado, tudo falando a mesma língua, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como que a endometriose pélvica ela é dividida. Ela é dividida em 3 compartimentos, tá? O compartimento lateral, o compartimento posterior, tá? E outro compartimento anterior, tá bom? Aqui temos alguns tipos de malformações uterinas, né? Então aqui a gente tem o útero bicorno, o útero unicorno, o útero duplo ou de Delfo e o útero septado. Temos também o útero retrovertido. Temos que saber essa anatomia de malformação, porque a nossa programação vai ser de acordo com o útero, com a região do endométrio, tá bom? Então a gente tem que saber o que está programando, saber a anatomia, tá bom? Aqui está um pouquinho, né, como que esse útero é revestido, né? Ele é revestido por 3 camadas, né? Denominadas como perimétrio, miométrio e endométrio, tá? A gente observa aqui todo separadinho, tá bom? A região do perimétrio ela é a camada mais externa, né? Ela é constituída por um tecido conjuntivo, né? De uma certa forma mais grossa, né? E tem a região do miométrio também, que é a camada intermediária da musculatura lisa, né? O miométrio ele possibilita as contrações, né? No momento do parto, tá bom? E o endométrio é a camada interna, né? Ela é altamente vascularizada, né? Ela que reveste toda a camada uterina, tá bom? Qual que é a definição da endometriose? Ela é caracterizada pelo seu crescimento do tecido endometrial, as glândulas e estroma, né? Em localizações ectópicas, ou seja, fora dos limites uterinos, né? Ali ela é denominada como endometriose profunda. Quantas vezes a gente pega um pedido médico, uma solicitação que está escrito pesquisa de endometriose profunda, tá bom? Então, essa é a definição, tá? E aqui no Brasil, a gente tem o Amo Acalentar, tá? O que seria? É uma associação pelo Ministério Nacional e Universal de Endometriose, Infertilidade e Dor Crônica do Brasil. Ela promove ensino, pesquisa e ela dá uma assistência à mulher portadora de endometriose. Olha a proporção que criou isso daí, né? Esse diagnóstico. Não é que ele aumentou, na verdade, hoje ele é mais estudado. Hoje os médicos se tornaram especialistas na doença de endometriose. Tanto o médico ginecologista como até o nosso médico radiologista. Não são todos que laudam os exames de pesquisa de endometriose. Tem um médico certo, né? Tem aquele médico que tem que se está se aprimorando para laudar esse tipo de exame. Para vocês terem ideia, são mais de 200 milhões de mulheres que sofrem pelo mundo de endometriose. 200 milhões, tá? Então, aqui no Brasil tem essa instituição. E aqui tem algumas localizações, né, da possível endometriose. Então a gente vê aqui na vulva, na uretra, na parede abdominal, no peritônio, bexiga, ovário, tubo uterina, na vagina, no ânus, no intestino. Então assim, por isso que eu vou entrar agora no assunto sobre o preparo. Por isso que é muito importante a gente ter um preparo satisfatório, tá bom? Porque são vários pontos que a gente possa detectar uma possível
endometriose, tá bom? Aqui, qual que é a rotina que eu faço? Alguns procedimentos. Preparo do paciente tem que estar muito satisfatório, muito satisfatório. Aqui a gente passa um preparo de 3 dias, principalmente para pesquisa de endometriose. Outra dica que eu vou dar para vocês: o paciente que for fazer algo, isso não só para endometriose, não só para pelve, mas para todos os exames que for dinâmico, o ideal é o paciente já entrar na sala com a punção venosa, tá? Na clínica, a gente orienta o paciente vir com a bexiga cheia, porque algumas vezes o paciente vai marcar e ele não consegue, e a própria secretária não consegue tirar muita informação, e a gente fica na dúvida. Ele apenas fala ressonância de pelve. Então, muitas vezes é para pesquisa de endometriose, mas algumas vezes é para pesquisa de tumor, recidiva de bexiga. Ou seja, aí a bexiga tem que, para a gente fazer um estudo completo, um estudo bem, com uma qualidade de alto padrão, a gente precisa esteja com a bexiga cheia. Então é por isso que eu peço para o paciente vir com a bexiga cheia. A partir do momento que eu olhar, secretária me mandar, a enfermagem me mandar o pedido e eu olhar pesquisa de endometriose, no mesmo momento, eu já peço para que esse paciente esvazie a bexiga. Lá na recepção mesmo, já esvazia a bexiga, porque é muito mais fácil esvaziar a bexiga do que chegar na clínica e marcar uma pelve feminina, que é para, ao invés de ser pesquisa de endometriose, e é para uma recidiva, uma pesquisa de tumor de bexiga. Então, dificilmente você tem que ficar enchendo, aí o paciente tem que tomar vários copos de água e demora mais seu exame. Então, a orientação é vir com a bexiga cheia e a gente pede para que ele esvazie a bexiga. Né? As imagens são de alta resolução da pelve e estão sujeitas à degradação pelos artefatos de movimento, respiração, ou seja, aqueles movimentos peristálticos, né, das alças intestinal. Dessa forma, para reduzir esse movimento do peristaltismo, a gente pede, e se o paciente não tiver nenhum tipo de alergia, a gente utiliza o Buscopan. Qual que é a forma de utilizar o Buscopan? Já com o paciente deitado na mesa, pronto para entrar, começar o exame. Por quê? E tem que ser injetado lentamente. Então, o Buscopan, de uma certa forma, ele vai secar um pouquinho a boca da paciente. Às vezes, ele pode ter aquela sensaçãozinha de um mal-estar. Então, o ideal é que faça esse Buscopan com o paciente já deitado e pronto, posicionado para começar o exame. Por quê? O Buscopan, ele age por um período. Depois disso, já perde toda a eficácia dele. Então, não adianta eu injetar o Buscopan lá na sala de enfermagem, o paciente vem andando, pode cair a pressão dele, e nisso o Buscopan já está fazendo efeito, aí você vai posicionar, enfim, não pode haver essa perda de tempo. Então, o ideal é você fazer o Buscopan já deitado para a segurança do paciente, lentamente, e tentar utilizar o máximo do efeito do Buscopan, tá bom? E para distender o fundo do saco vaginal e permitir uma melhor delimitação da própria topografia uterina, aqui a gente injeta um gel vaginal, 20 ml de gel vaginal, né? São injetados na vagina. E, consequentemente, além disso, né, a gente injeta 60 ml de gel retal, tá? Qual que é o objetivo desse gel retal? Aumentar a detecção de pequenas lesões ou múltiplas lesões, mas ele vai, de uma certa forma,
ali aquela região ela é toda colabada. Quando a gente injeta o gel vaginal e retal, de uma certa forma ela vai desassociar, ou seja, eu vou ter uma melhor resolução e uma melhor definição de cada estrutura a ser estudada, tá? A não ser que o paciente nunca tinha tido, né, relação sexual. Aí a gente não injeta, ou até mesmo se o paciente não autorizar o gel retal e nem o vaginal. Mas aí a gente passa pelo médico e o médico vai descrever no laudo, né, que não foi injetado o gel retal e vaginal, devido à não autorização do paciente, tá bom? Esse é o meu protocolo sugerido, tá? Então, por que tem dois protocolos? Se eu for fazer o estudo da pelve feminina para um tumor de bexiga, enfim, esse é o meu protocolo. Localizador sagital T2, eu sempre começo pelo sagital T2, para que eu possa observar o preparo, ver se o preparo está bem satisfatório e a sequência que melhor eu tenho uma visualização, né, para fazer as minhas programações nos outros planos. Aí eu tenho o coronal T2 Space isotrópico, o axial T2 FAT7, mais o axial T1, coronal T2 turbo espinheco, in out phase. A difusão eu faço com B50 e um B800, pré e pós-contraste. Agora, o que muda desse protocolo para o meu protocolo de endometriose? O que muda são os eixos curtos, tá? Aqui na clínica eu utilizo um eixo curto, apenas o sagital T2 com 3 milímetros e com FOV dedicado, tá bom? Então, esses são os protocolos que aqui na clínica a gente utiliza. Então, o que a gente necessita e precisa ficar atentos? Primeira coisa, independente qual exame que a gente for fazer de ressonância magnética, na minha opinião, mais de 90% para você ter um sucesso no seu exame é o posicionamento. Pessoal, o posicionamento é muito importante. É muito importante. Não adianta eu posicionar errado o meu paciente e depois eu querer fazer a correção ali na própria programação. Vai dar errado, não vai ficar legal. Eu vou tirar a estrutura do isocentro, ou seja, eu preciso colocar a estrutura que eu quero estudar no meio do meu isocentro, tá bom? Então, o posicionamento é muito importante, pessoal. Também devemos ficar atento com o preparo. Olha aqui, a bexiga muito cheia. Qual que é o problema da bexiga estar muito cheia? O paciente, durante o exame, ele não vai conseguir segurar, ele vai pedir para parar o exame para poder ir ao banheiro. Você vai perder todo o seu gel, você vai perder tempo, você vai perder tudo, a sua programação, ou seja, você vai ter que começar tudo de novo. Então, por isso é importante, a bexiga não pode estar cheia na pesquisa de endometriose, na pesquisa de algum tumor da região pélvica, a não ser que for da bexiga, tá? Ali a gente vê muita sujeira na região da ampola retal, muito sujo, o gel não passa, não adianta, ele fica parado ali, eu vou perder muita informação, não dá certo. Então é melhor a gente suspender esse exame e dar pelo menos mais um dia de preparo para esse paciente, para que ele possa realizar o exame em umas condições melhores, tá bom? Então aqui é outra coisa também, paciente, olha, esse paciente ele foi até nós, estava muito sujo, muito sujo. Depois de 3 dias dando seguimento ao preparo, uma dieta leve, fazendo flitinema, olha a diferença, gente, olha, é nítido a diferença aqui. Eu poderia perder muita informação, eu poderia perder uma patologia, eu poderia perder algo que possa comprometer esse paciente. Então, o nosso olho tem que estar muito atento a isso e tem que ter essa comunicação com o médico.
o que a gente precisa fazer muitas vezes, é levantar da cadeira e chamar o médico. Eu tenho certeza que alguns não gostam, né? O médico não gosta de ser incomodado, mas eu acredito que ele prefira que você chame ele na sala de laudo para que ele vá até o equipamento e veja se está o preparo satisfatório, do que ele, quando ele for laudar esse exame e se deparar com um preparo mal sucedido. Aí eu acho que é pior, tanto para você quanto para o paciente. A gente tem que ter essa empatia, se colocar no lugar do paciente. Né? Ele tem o seu trabalho, ele tem seus horários, ele tem as suas obrigações. Então a gente tem que se colocar no lugar do paciente. E é por isso que a gente precisa sempre dar o máximo pelo nosso paciente, principalmente pelo nosso exame, tá bom? Aqui também, pessoal, olha, muito sujo. Então aí a gente fez um outro, ficou melhor. Olha a diferença do uso sem gel e com gel. Sem gel, a gente é daquela forma que eu falei, tá tudo muito junto, tudo muito misturado. Quando a gente utiliza o gel retal e o gel vaginal, a gente consegue desassociar, a gente consegue visualizar muito melhor cada estrutura. E às vezes, nesse espaço, nesse revestimento dessa estrutura, a gente pode pegar uma pequena endometriose ali também, tá bom? Agora, pessoal, o que tem de errado nessa imagem? Tá? O que vocês acham que está errado nessa imagem? Eu vou dar uma pausa de uns 5 segundos para que vocês olhem essa imagem antes de eu falar o que está errado nessa imagem. Então vamos lá, pessoal. Olha a diferença aqui, quer ver? Da bexiga, né? Olha que está em hipersinal, né? Mas não está tão aquele hipersinal. Está praticamente, né, um cinza, né? Não está aquele hipersinal brilhante, né? Agora, olha essa imagem aqui. Tá com muito hipersinal. Ou seja, o que aconteceu? Isso aqui não é urina. Isso aqui é gel. Ao invés a enfermagem passar o gelzinho pelo canal vaginal, passou pela uretra. Então isso é muito perigoso. Isso aí pode desenvolver um processo infeccioso no paciente. Então a gente tem que estar ligado, não pode deixar passar despercebido. Se vocês notarem algo diferente, já para o exame e veja o que aconteceu, tá? Então aqui a gente observa que tem gel dentro da bexiga, tá? Então isso aí depois acredito que tenha que ter tirado, passado uma sonda, enfim, mas isso é muito perigoso, pode desenvolver um processo infeccioso, tá bom? Aqui é a minha programação, eu começo sempre pelo plano sagital. O que a gente tem que observar? O paciente tem que estar muito bem posicionado. Então, eu estou tendo aqui a minha bobina na parte anterior e minha bobina na parte inferior, as bobinas de mesa, tá? Então, a minha pelve está no meio das bobinas. Então, é dessa forma que tem que ser. E aqui está a minha imagem num plano sagital. Michel, qual é o equipamento que você trabalha? Eu trabalho num Essenza, tá? Na primeira versão, e eu trabalho também no Esprit também. São dois equipamentos muito bom mesmo, porém já de uma certa forma está um pouquinho ultrapassado. Agora que a gente no Essenza a gente mudou a versão, deu um upgrade e passou para a versão E11, tá bom? E11, mas essas imagens foram adquiridas ainda na versão anterior, tá? Mas é um Essenza e algumas vezes, algumas imagens também foi feito no Esprit. Então aqui está a minha programação do coronal.
A minha angulação é de acordo com o endométrio, pessoal. Então, assim, eu não vai ser, se o meu endométrio tiver, vamos supor, num ângulo de 90 graus, vai ser reto. Se ele tiver um pouquinho inclinado, eu vou inclinar o meu FOV de acordo com o endométrio, tá bom? Para que a gente tenha um plano coronal verdadeiro, tá bom? E aqui também minha programação do axial. Eu vou angular de acordo com o meu endométrio, tá? Para que a gente tenha um axial verdadeiro, tá? Aqui eu tenho o meu sagital T2, meu coronal T2, axial T2, axial T2 FET7. Esse é o meu protocolo. A minha sequência em out phase, a minha difusão, e aqui eu tenho a sequência pré e pós-contraste, contraste, vibe. Ah, Michel, eu posso fazer o vibe pré-contraste e fazer já o in-out phase? Pode fazer, é só você usar o vibe Dixon e habilitar para que ele faça já a sequência in-out phase. Numa única sequência você já tem suas quatro sequências, o in-out, você tem o pré de água e gordura também, tá bom? E aqui é a minha programação do plano sagital, né, do eixo curto, tá? Com um FOV de 160 por 100, com uma espessura de 3 milímetros, tá? O que é o ideal? A gente ter uma imagem sagital, uma imagem coronal e uma imagem axial. E a gente vai fazer essa programação de acordo com o endométrio, tá, pessoal? Se o endométrio tiver mais lateralizado, a gente angula. Se estiver mais reto, a gente deixa reto. Se estiver retrovertido, a gente inverte. Então, a gente precisa seguir à risca essas orientações e essa anatomia, tá bom? E aqui está a diferença. Aqui eu tenho um sagital T2 com um FOV de 220, com uma espessura de 5 milímetros, e do mesmo paciente eu tenho um FOV dedicado de 160 com 3 milímetros. Olha a resolução que eu tenho, olha a qualidade de imagem, eu consigo visualizar muito melhor essa região do endométrio, eu consigo visualizar toda a textura do útero, um possível cistinho, pólipo, enfim, tá tudo. O que eu não posso é aumentar, ou seja, diminuir o meu FOB sem saber que eu esteja fazendo. Eu preciso chegar numa imagem, numa resolução adequada. Não adianta eu colocar 3 milímetros, diminuir o FOV e eu não conseguir uma imagem de qualidade, tá? Então é por isso, são vários fatores que vai contribuir na sua qualidade do seu exame ou na perca de exame, ou seja, na má qualidade do seu exame. Então, por isso o preparo tem que estar satisfatório, por isso que o paciente ele tem que estar super bem orientado, a sala sempre pronta, tudo, quanto mais rápido a gente for, já tem em mente o nosso protocolo, já tem em mente o que vai fazer, a gente ganha tempo e, consequentemente, a gente vai ter um paciente mais satisfeito, né? Ele vai ficar impressionado com a forma que você trabalha, com a forma que você foi atencioso com ele. Então é muito importante, porque um paciente de ressonância magnética, pessoal, ele já é predisposto a não querer fazer o exame. Ele já vem com aquela ideia na cabeça que vai ficar preso, que pode o pessoal esquecer ele dentro da sala. Já é um preparo ruim de 3 dias, já judia, o paciente já vem com mau humor devido a estar em jejum. Então, são várias circunstâncias que a gente precisa, de uma certa forma, canalizar isso daí e fazer com que o seu exame seja rápido, dinâmico e objetivo, tá bom? Então, são vários fatores que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu vou fazer uma ressonância de joelho, eu já deixo a minha sala pronta. Eu nunca vou chamar o meu paciente e depois preparar a sala. Porque quanto mais tempo esse paciente fica ali dentro da sala, a chance dele desistir do exame é muito maior.
Então, se você for chamar o paciente, já deixa a sala pronta, já deixa organizado, mostra conhecimento. O paciente hoje, ele questiona, ele quer saber por que que a ressonância faz barulho, ele quer saber por que a ressonância é gelada, por que tem que colocar a bobina em cima. Então, assim, e se a gente não souber responder para o paciente, não passar uma segurança para o paciente, a gente perde o paciente ali. Então a gente tem que mostrar muito conhecimento, a gente tem que mostrar muita segurança e saber o que está fazendo. Então a gente tem que se adaptar a cada paciente. O meu paciente é diferente do fulano, é diferente do. O meu paciente da 1 da tarde é diferente do das 3, diferente do das 7 da noite. Cabe a nós se adaptar a cada paciente, a cada situação do paciente. Não é todos os pacientes que vão conseguir fazer uma apneia correta, uma apneia satisfatória. A gente tem recurso no nosso equipamento, então a gente tem que tirar o máximo do nosso equipamento. Cabe a nós sempre estar procurando o máximo, procurar sempre a excelência no exame, porque quem ganha é o paciente, quem ganha é a instituição, quem ganha é o médico e quem ganha é a gente. Sabe aquela sensação de ir embora para casa e dormir e falar assim: poxa, eu dei o meu melhor. Hoje eu fiz um exame que eu fiquei muito satisfeito. Então, isso que é importante, pessoal, em todos os segmentos, qualquer exame, até um raio-x de mão, a gente tem que fazer o nosso melhor. Tá bom? Tem que ter a mesma concentração que a gente tem para fazer uma anjo, um abdômen, para fazer um joelho, para fazer uma coluna. A gente tem que ter a mesma dedicação, a gente tem que ter o mesmo empenho em qualquer segmento, em qualquer especialidade, em qualquer exame que a gente for fazer. Tá bom? Vamos lá. Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de casos clínicos, tá? Então aqui a gente tem miomas, né? Aqui eu fiz toda a documentação e depois eu peguei uns highlights, uns melhores momentos, né? Algumas imagens para fazer a documentação. É muito importante, pessoal, o capricho na imagem. Não adianta você se dedicar a fazer um exame bonito e você não mostrar. Não adianta você documentar de qualquer jeito. Se eu fiz 30 imagens num plano sagital, aí eu coloco as 30 imagens pequenininho no filme, quase não dá para ver, não adianta. A gente tem que pegar imagem por imagem, algumas imagens que não me interessa você tira fora, outras no final você tira fora e deixa sempre as imagens que vai ser útil para o médico. Aumenta, não, a documentação é muito importante, pessoal. A documentação é a cereja do bolo. Não existe esse negócio de perfumaria, não existe esse negócio para que isso. Existe sim qualidade, existe sim capricho, pessoal. É tão legal, é tão importante quando um médico abre o seu exame lá na clínica dele e fala: olha, esse cara que fez é muito caprichoso. Eu quero que faça só com ele. Então, isso é importante. Tá? A gente ter e colocar a nossa cara, colocar o nosso método de trabalho. Né? Então, é muito importante a gente ter capricho, pessoal. E até mesmo para o médico, quando eu mando uma imagem assim, só com esses melhores momentos, até para o médico explicar para o paciente didaticamente é muito melhor assim. Então, assim, quando alguém comenta, para que isso? Quando alguém comenta, isso aí é perfumaria, não serve para nada, serve sim. Faça o seu melhor, pessoal. Não ligue para as pessoas que falam, faça o seu melhor, se dedique cada vez mais e coloque a sua forma de trabalho. Você vai ser conhecido ou pelo ser caprichoso ou ser não caprichoso. Então, assim, é muito melhor, muito mais satisfatório a gente ser conhecido pelo capricho que a gente faz, tá? Então, aqui no outro lado, a gente também tem alguns miomas. Aqui outro é um mioma, né? E uma imagem cística no ovário esquerdo. Tá? A gente tem aqui uma imagem cística no ovário esquerdo e um mioma relativamente grande, né?
Aqui eu tenho uma placa endometriótica, né? Pegando toda a parede posterior do colo do útero, né? Pode ver que ela é mais espessa, né? Ela é mais grossa, diferente, né, dessa parte aqui anterior, né, gente? Então aqui a gente vê que essa parede posterior tá muito mais espessa, né? Pode ver que tem até, ela tá mais em hipossinal, né? Tá mais escura assim, já não tem um relevo, uma textura, né? Aqui outro caso clínico também é uma endometriose de parede abdominal. Se o meu paciente não tiver com um preparo satisfatório, como que eu vou conseguir pegar essa pequena endometriose? Lembra lá atrás os pontos que eu falei aonde é possível ter endometriose, tanto na parede abdominal, na vulva, no ânus, no endométrio, no ovário, enfim, são vários pontos. Então é muito importante, novamente, o preparo ser muito detalhado, ser bem satisfatório esse preparo, tá bom? Aqui é também uma endometriose na cápsula ovariana, tá? A gente vê aqui bem discreto assim, espesso, né? Tá bem espessado um pouquinho, é bem tênue, quase imperceptível, mas assim, por que que o médico conseguiu ver? Devido ao preparo legal, devido à sua programação tá legal, devido a ele, médico radiologista, ser especialista para laudar a endometriose, a pelve feminina, né? Então, assim, não adianta um cara que só lauda músculo esquelético for laudar a pelve. De uma certa forma, algumas coisas vai passar despercebido. Então, o olho nosso, ele já fica treinado, ele já fica atento a isso, né? Aqui também, um outro caso, a gente vê esse espessamento difuso da mucosa do reto e mais um processo inflamatório e infeccioso também, né? Então, lembra lá atrás, outro ponto também de endometriose, a gente vê assim, esse espessamento, está muito diferente em relação à contralateral. De um lado a gente vê bem espesso, do outro lado já vê ele fino, né? Da mesma proporção. E aqui a gente tem alguns nódulos intramural também, né? Assim, olha tanto esse nódulo intramural e esse espessamento da parede, né? Então, são detalhes pequenininhos, mas se vocês repararem, todos os exames estão com preparo satisfatório, todos. Normalmente acontece algum paciente não fez o preparo certo, não fez o flit enema, ou já tem uma predisposição para não conseguir evacuar de uma certa forma satisfatório, a gente cancela o exame, tá? Por quê? Justamente por causa disso. Pequenas lesões a gente não vai conseguir pegar, tá bom, pessoal? Então aqui também a gente vê um outro, né, uma que tem uma patologia e o outro não tem patologia. Olha a diferença aqui essa parede aqui bem espessada e olha aqui a outra bem normal. A gente consegue ver toda delimitação certinha, não tem nenhum tipo de espessamento, a textura tá certa, tá tudo bonitinho, diferente dessa daqui que já tem esse espessamento, tá, pessoal? Nessa imagem aqui, esse paciente, eu vou contar a história rapidamente para vocês. Esse paciente foi fazer um ultrassom num serviço e aí o médico que fez o ultrassom, ele falou que ela estava com um aumento de volume, né, na parte inferior da pelve e que ela seria uma lesão tumoral. Aí a paciente já ficou, né, bem transtornada, já ficou apreensiva e foi procurar uma outra opinião. O médico não acreditou muito, não levou fé no ultrassom e pediu uma ressonância magnética. E a paciente não tinha nada, não tinha tumor, não tinha nenhuma imagem neoplásica. O que que ela tinha? Um rim pélvico, tá, pessoal? Isso aqui é um rim pélvico. Então não é um aumento de volume, ela tem um rim pélvico à direita, tá? Então, olha como é importante a gente, né, ter uma segunda opinião quando a gente não tem, assim, não sentiu, como que eu posso dizer assim,
aquele. A gente não ficou satisfeito, né? A gente passa uma consulta e não ficou satisfeito com aquele médico e pegar uma outra opinião. Olha como poderia, de uma certa forma, ser trágico. Hoje em dia está todo mundo, de uma certa forma, numa linha assim, muito de estresse, trabalho, preocupação, enfim, são vários fatores. Imagina se esse paciente tem esse diagnóstico de câncer, de tumor, ele pula da ponte, se mata, enfim, e aí vai olhar, não tem nada disso. O que ele tem é um rim pélvico que não foi observado no ultrassom, tá bom? Aqui a gente tem uma hernia inguinal bem grande. Então, agora, por exemplo, num caso desse aqui, eu preciso, Michel, você faz corte fininho, eixo curto? Não há necessidade, pessoal. Por isso que eu tenho dois protocolos. Eu tenho o protocolo de pelve e o protocolo de pelve para endometriose. Então, não há necessidade de eu fazer eixo curto, eixo para endométrio, corte fininho. Não tem necessidade. Justamente porque a imagem está aí, é grande, não é pesquisa de endometriose, é uma hérnia inguinal, tá bom? Aqui essa paciente infelizmente, uma lesão neoplásica, né, do útero, e aqui todo o ovário, e aqui eu tenho meu sagital T2, meu axial T2, aqui meu axial, minto, aqui é a minha difusão, e aqui o meu pós-contraste já, tá bom? Aqui eu coloquei os melhores momentos, né, onde tá documentado a lesão, o útero retrovertido, a gente vê uma imagem cística e vê uma lesão, uma massa neoplásica aqui também, tá bom? Aqui a gente tem essa formação do útero. Aqui a gente tem um DIU. Lembrando, pessoal, olha, observa, o exame praticamente já terminou e a bexiga do paciente ainda está ali, de uma certa forma confortável para ele, não teve problema para ele. Então, assim, quando eu faço a programação, se eu deixar o paciente com a bexiga semi-cheia, com o tempo ela vai enchendo. Se eu fiz uma programação com um eixo de uma forma, conforme a bexiga vai enchendo, ele vai empurrando ali o útero e, consequentemente, eu vou perder essa programação. Então, tem essa dica também para vocês. Aqui é uma endometriose que fala sinal do beijo, tá? Que ele se juntou o ovário direito com o ovário esquerdo. E aqui no meio a gente tem a endometriose. Ela fez isso aqui, ela puxou. Chama sinal do beijo, isso daí, tá? Essa endometriose, pessoal. Pessoal, é isso. Mais uma vez eu quero agradecer ao meu amigo Marcos. Quero agradecer ao pessoal da Fafobol. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu estou sempre à disposição. Eu estou sempre aqui. Quando me chamam, eu fico muito feliz porque é uma forma de reconhecimento do nosso trabalho, né? Que está sendo bem feito, graças a Deus. E o que eu falo para vocês é assim, que nunca desista, nunca desista, porque quando eu comecei, ninguém apostou em mim, ninguém apostou em mim, ninguém, nem os médicos que eu trabalhava, a maioria apostou em mim. E a única pessoa que apostou realmente em mim foi eu mesmo, porque eu sabia da minha capacitação, eu sabia da minha força de vontade, eu sabia o que eu queria, então assim, eu não desisti. E eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que tentar ensinar, e eu amo o que eu faço. E assim, quando me chamam para qualquer evento, eu fico muito feliz, porque eu quero passar, compartilhar, eu quero dividir, eu quero aprender, pessoal. Então, assim, eu agradeço de coração mais uma vez o convite, tá bom? Aqui tá
lá no Instagram, a minha página Tesla RMTC, onde eu coloco alguns casos, algumas dicas, enfim, é mais para trocar experiência, trocar informação, e através dali eu conheci várias pessoas que já conheci pessoalmente e outras a gente tem contato virtualmente, mas parece que a gente já se conhece há muitos anos, tá? E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Agradeço de novo ao Marcos. Um grande abraço. Fique com Deus. Saludos a todos. Graças.